Pronto, gente, voltamos, demos um intervalinho maior aí para vocês descansarem, que a parte de agora é a parte mais importante. Por quê? Porque, gente, é muito comum a gente confundir as orações subordinadas substantivas subjetivas com as predicativas, porque a construção é muito similar quando a gente fala aí de verbo de ligação, que é esse verbo do CKFPP. Depois a gente vai até falar um pouquinho mais dele, tá? Então, vamos lá. Vamos ver esses dois exemplos que eu tenho aqui. É triste que não haja investimentos em educação. Então, primeiro verbo é o verbo ser, normal, verbo de ligação. E segundo verbo, haja, tá? Então, é triste, primeira oração. Segunda oração, que não haja investimentos em educação. Então, essa é a oração principal e essa aqui é a que a gente quer classificar. E a segunda oração, o segundo período, tem a verdade é, né? De novo, oração aqui com o verbo de ligação. Então, aqui minha oração principal. E que eu não fui ao cinema. Fui, tá aqui o verbo. Então, qual que é a classificação de que eu não fui ao cinema e qual que é a classificação de que não haja investimentos em educação? Porque olha como é similar. Vocês estão vendo? Eu tenho o mesmo verbo, né? Tenho uma palavra aqui, basicamente a oração principal é só isso, uma palavra e o verbo de ligação. E aí tem outra oração, né? Por que que uma é predicativa e uma é subjetiva, né? Então, vamos entender isso? Essa primeira oração, se você reparar, a palavra-chave é essa, deixa eu até apagar aqui, né, para não confundir, vou pegar outra cor. A palavra-chave é essa daqui. Triste, essa é a palavra-chave. O que que é triste? Quando a gente teve as nossas aulas de morfologia, o que que é triste na classificação morfológica? É o chamado adjetivo, né? Por quê? É aquilo que dá qualidade a alguém. Então, alguma coisa é triste, ao contrário de ser feliz, né? É uma qualidade, né? Triste ou feliz, tá? Um adjetivo, gente, isso é muito importante. O adjetivo pode ser um sujeito? Não pode. Um sujeito tem que ser sempre. Então, grave isso. Um sujeito, um núcleo de sujeito, quase sempre ele é um substantivo ou ele é uma palavra que tem função de substantivo. Tipo o quê? Pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Sempre tem função de substantivo. Pode ser o sujeito. Que mais? Alguns pronomes que têm também essa função de substantivo. Por exemplo, alguém, ninguém. São os chamados pronomes substantivos. O nome deles é pronome substantivo. Por quê? Porque eles funcionam como se fosse um substantivo, né? Outra coisa, como eu já falei, inúmeras palavras, qualquer palavra você pode transformar em um substantivo se você fizer o quê? Se você puser antes dela um artigo. Ou você pode colocar um pronome também. Então, por exemplo, eu tenho ali o verbo querer, né? O verbo querer é um verbo, né? Querer, eu quero, tu queres, ele quer, e assim por diante. Só que se eu coloco um artigo antes do querer, falo o querer já virou substantivo. Eu poderia colocar um pronome também. Por exemplo, algum querer, né? Ou nenhum querer. Eu transformei o querer, que é um verbo, em substantivo. Então, eu posso substantivar uma palavra. Só que ela precisa estar assim. Normalmente, vai vir um artigo antes, que é o que a gente chama de substantivar. Nesse caso do triste, tem alguma palavra antes dele que transforme triste em substantivo? Não. Ele é pura e simplesmente um adjetivo. Se ele é um adjetivo, ele não tem como ele ser um sujeito da oração. Então, se ele não é sujeito e eu tenho um verbo de ligação, só sobrou para ele a função de predicativo do sujeito. Logo, é porque está faltando na oração principal justamente o sujeito que vai ser qualificado como triste, tá? Que vai receber essa qualidade desse adjetivo aqui. Então, essa oração é qual? É a subjetiva, porque está faltando o sujeito na oração principal. Só que, se você olhar aqui embaixo, no segundo período, eu tenho um substantivo, verdade, que é o contrário de mentira, né? Então, verdade, às vezes pode funcionar como um adjetivo. O que ela falou é verdade, né? Mas, aqui nesse caso, é um substantivo, porque aqui, ó, meu artigo, a verdade. Então, é um substantivo. Se substantivo pode ser um sujeito, então ele vai ser o sujeito da oração principal. Então, a oração principal já não está mais carente de sujeito. Então, se eu tenho um substantivo na oração principal, ele vai ser, então, aqui o meu
sujeito, certo? E aí, se ele é sujeito e eu tenho o verbo de ligação, tá faltando quem? O predicativo do sujeito, porque o verbo de ligação sempre vem acompanhado de algo que dá qualidade para o sujeito, que caracteriza o sujeito, que é o tal do predicativo do sujeito. Então, aí, essa oração é predicativa. Viu onde que está o tcharanãs? Está justamente na palavra que acompanha o verbo de ligação, gente, da oração principal, tá? Se é substantivo ou se é adjetivo. Basicamente é isso. E ó, aqui tem outro exemplo, que é pra gente justamente ver como é bem parecido mesmo. Ó, comer vegetais é importante, né? Essa é uma oração. Veja que nesse caso a oração ela tá o que a gente chama de reduzida, quando o verbo vem aqui no infinitivo, né? Comer vegetais, minha primeira oração, é importante, tá? Então, isso aqui é a oração principal, né? O que é importante? De novo, importante é a palavra-chave, é um adjetivo, né? É diferente de eu falar assim, comer vegetais é o importante. O importante já muda, entendeu? Mas importante, o adjetivo aqui, o importante aqui, tá sozinho. Então, ele é um adjetivo, ele não tem como ser um substantivo. Então, ele não pode ser sujeito, porque adjetivo nunca é sujeito. Então, ele só vai poder ser predicativo do sujeito. Se eu tenho verbo de ligação, predicativo do sujeito, quem que é o sujeito que eu estou falando que é importante? Só pode ser comer vegetais. Então, comer vegetais é o meu predicativo, aliás, é o meu sujeito, é a minha oração subjetiva, né? E embaixo já não é. Por quê? Olha como é similar. De novo, eu tenho um verbo no infinitivo, estudar. Estudar bastante é o segredo do sucesso. Então, de novo, ó, estudar, meu verbo, é meu verbo de ligação. Né? No caso, todos os exemplos aqui vieram com o verbo ser, gente. Vocês desculpem aí que eu não fui muito criativa. Mas todos estão com o verbo ser, que é sempre um verbo de ligação. Então, veja, se eu tenho um verbo de ligação, eu sou obrigada a ter as duas coisas, sujeito e predicado. Sujeito e predicativo do sujeito. Eu só preciso achar quem é quem. Então, veja aqui, o segredo do sucesso. Segredo é a palavra principal, é o substantivo, né? Tanto que vem aqui, ó, um artigo antes. Se tem um artigo antes, é porque aquela palavra que vem depois é um substantivo, tá? Então, segredo é substantivo. Se ele é substantivo, isso quer dizer que ele pode ser sujeito. E se ele pode ser sujeito, então ele vai ser. Então, ele vai ser o sujeito da minha oração principal. Então, qual que é o sujeito? O segredo do sucesso. E aí, qual é o segredo do sucesso? O que qualifica o segredo do sucesso? É essa oração aqui. Estudar bastante. Então, aí, nesse caso, estudar bastante é uma oração predicativa. Preste atenção, gente. É só você ver se a gente tem adjetivo ou se a gente tem substantivo. É isso. Olha a oração principal e vê se o que está acompanhando o verbo de ligação é substantivo ou adjetivo. Aí você não erra mais. Tá bom? Simples, né? Bem legal. Tá? A gente vai ver um pouco disso, talvez, nos exercícios. Bom, então vamos lá. Completiva nominal. Vamos passar para a próxima. A gente já viu subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas e predicativas. Vamos para o quinto tipo. Estamos acabando. Orações completivas nominais. Com esse nome, a gente já imagina que sejam orações que fazem a função de um complemento nominal, né? Lembra o que era complemento nominal, que a gente viu na primeira aula de análise sintática? Complemento nominal é a palavra ou as palavras, né, que completam, complemento já de estudo, né? Completam, nossa, que horror, né? Complemento nominal, completam o quê? Um nome. O que é um nome? Um substantivo é um nome, um adjetivo é um nome, um pronome é um nome, um advérbio é um nome. Então, o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. No caso, seriam sempre substantivos abstratos somente, adjetivos ou advérbios, tá? Então, como que vai aparecer isso? Vai aparecer minha oração principal. Nessa oração principal, vai ter um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato, tá? Ela provavelmente tem o seu sujeito também, já tem alguma outra coisa fazendo o papel de sujeito, né? E aí aparece um substantivo abstrato, um adjetivo, um advérbio que precisa ser complementado. Como? Que nem aqui. Se eu falo tenho certeza, esse certeza é o quê? Substantivo abstrato. Né? Certeza é um substantivo abstrato. Por quê? Porque é intangível, não é palpável. O que é certeza? Né? É uma ideia. Né? Então, é o que a gente chama de substantivo abstrato. Tá? Legal.
Só que se eu falo só tenho certeza, né? Preste atenção que aqui a gente tem um sujeito oculto, que é o eu, né? Ele não precisa estar expresso para existir. Então, a gente tem aqui um sujeito que é o eu. Tá. Se eu tenho, quem tem alguma coisa, né? O que eu tenho? Certeza. Então, certeza a gente já sabe que é o complemento do verbo ter. Tá, mas tá completo o sentido dessa oração principal? Se eu falo assim, tenho certeza, né? A não ser que seja uma resposta, né? Mas se eu chego pra você e falo, tenho certeza, você vai falar, certeza do quê? Né? Você tá doida? Esse certeza pede um complemento. Certeza, quem tem certeza de alguma coisa. Então, o que completa o sentido de um substantivo abstrato é a chamada oração subordinada substantiva completiva nominal. E veja que ela sempre é introduzida por preposição, porque o complemento nominal também tem essa característica de vir sempre depois de uma preposição, tá? Nesse caso, até a gente poderia falar, tenho certeza que está tudo bem, sem o de, né? Igual a gente faz nas objetivas indiretas de omitir a preposição, poderia, mas a gente sugere que não faça, porque não está assim prescrito, né? Não está prescrita a elipse da preposição, né? Ou seja, a omissão da preposição, nesse caso do complemento nominal. Então, é melhor que você mantenha a preposição, tá? E a mesma coisa nesse outro exemplo, ó. Nesse caso, a gente está falando de um adjetivo. Ciente, né? É um adjetivo, quer dizer que eu estou consciente, ou seja, que eu tenho ciência ou consciência. Então, eu estou, né? O meu jeito, eu estou ciente, ou seja, eu tenho consciência. Então, aqui se ciente é uma qualidade do sujeito, que é, de novo, está oculto. Aqui, de novo, é eu, porque eu não sou criativa nos exemplos. Então, eu estou, de novo, verbo de ligação. Ciente é o meu predicativo do sujeito, porque dá uma qualidade para o sujeito eu. Uma qualidade de ciente. Tá, só que o ciente está com o sentido completo. Eu estou ciente. É uma coisa eu falar assim, eu estou acordado. Beleza, completou. Agora, eu estou ciente... Falta, você vê? Falta um complemento para esse adjetivo. Ciente do quê? Do que você tem consciência, que você tem ciência, né? Então, aí vem o complemento. Estou ciente de que posso perder mais, né? É a mesma coisa de novo, que eu falar, estou ciente disso. Né? Porque tem o de, que é a preposição, mais o isso, né? Se a gente substituísse a oração por isso, tá? Tenho certeza disso, né? A gente sempre pode substituir pelo isso. Então, estou ciente de que, então, de novo, vem a preposição, e aí vem a oração que completa o sentido do meu adjetivo, que é uma oração do tipo predicativo. Olha lá, tô confundindo tudo. Do tipo completiva nominal, né? Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Esse nome que é maior do que o nome do pessoal da família real do Brasil. Certo? E aí, por fim, a gente tem as orações apositivas, que é o sexto e último tipo de oração substantiva. Tá? A positiva faz referência a aposto, tá? Vamos lembrar rapidinho o que é aposto? Né? Aposto é aquela explicação, né? Uma ou mais palavras que a gente coloca como uma explicação de um termo que veio antes. Que é qual? Normalmente é um substantivo ou um pronome, né? Um pronome substantivo. Então, a gente está numa oração, a gente fala um substantivo. Por exemplo, se eu falo assim, São Paulo, cidade, a terra da garoa, né? Esse terra da garoa, ele está o quê? Ele está explicando São Paulo. Ele está dando meio que um sinônimo de São Paulo. Então, é importantinho que você faça a diferença entre o que é um aposto e o que é um adjunto adnominal, por exemplo, um adjetivo. Por quê? O adjetivo, ele dá uma qualidade para o substantivo. O aposto, não. O aposto, ele não vem trazer uma característica. Não. Ele vem trazer uma explicação. É uma informação extra sobre aquele substantivo ou aquele pronome que você falou antes. Tanto que, muitas vezes, eles podem ser usados como sinônimos, né? Poderia falar São Paulo, nananana, ou Terra da Garoa, nananana, né? Porque eles são meio que equivalentes. Então, aposto é isso. É a explicação que equivale ao termo antecedente, tá? No caso da gente ter um aposto, que é uma palavra normal dentro de uma oração simples, normalmente ele vem entre vírgulas, né? Quando ele é um aposto explicativo. Só que nas orações do tipo apositivas, quando eu tenho uma oração que é um aposto, o mais comum, quase sempre, quase certeza vocês vão ver, que ela vem depois de 2 pontos, tá? Pode vir também depois de um travessão, e em alguns casos até pode vir entre vírgulas, mas é raro. O mais comum, quase sempre, você vai ver nas questões aí de vestibular, se você procurar, né, provas antigas, você vai ver.
quase sempre quando aparece uma oração substantiva apositiva, ela vem depois de 2 pontos. Que nem aqui, ó. Só te peço isto, né? Isto o quê? O que é que eu tô te pedindo? Que não conte nada. Então, olha só. Vamos analisar. Tenho aqui o verbo peço e tenho o verbo conte, tá? Só te peço isto é minha oração primeira. Tá completa essa oração, né? Por quê? Só te peço, aqui a gente já sabe que eu, de novo, sujeito eu oculto. Só te peço, peço para você. Então, tá aqui para quem o objeto indireto tá aqui, né? O que eu peço para você? Já tá aqui, ó, objeto direto. Meio que tá completa. Só que, ó, 2 pontos, né? Eu explico o que é o isto. O que é esse isto que eu tô te pedindo? Aí eu explico que não conte nada. Então, tá vendo que esse isto e o que não conte nada, eles funcionam como sinônimos. Eu poderia falar só te peço isto, ou só te peço que não conte nada, né? É a mesma coisa. Então, esse que não conte nada, ele tá explicando isto. Ele não se refere ao verbo, ele se refere ao isto. Ele tá dando uma explicação para esse pronome do tipo substantivo aqui. Então, é a chamada oração subordinada substantiva apositiva, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Tenho ainda uma dúvida. Então, acabou aqui minha oração principal. Tenho, né, o sujeito de novo, oculto eu. Tenho o quê? Uma dúvida, né? Quem tem alguma coisa. Pronto, tá completa. Objeto direto, tá tudo certo. Mas aqui, o que ele fala depois do trave, aqui eu coloquei um travessão, né? Poderia ser. O que ele fala depois do travessão explica a dúvida. Ele explica qual é a dúvida, né? Então, qual que é essa dúvida? Se receberei meu salário amanhã. Então, aqui tá vendo até que eu usei o se, né? Por quê? Porque é uma dúvida, não é uma certeza. Então, a conjunção integrante é a conjunção se. Então, tem uma dúvida, tá legal, é objeto direto. Mas, quando eu estou explicando a dúvida, que é um substantivo, né? Então, esse se receberei meu salário amanhã diz respeito à dúvida e não ao tenho. Então, tá explicando esse substantivo. Tá só sendo meio que um equivalente, né? Dando uma informação sobre qual é a dúvida. Então, de novo, se trata de uma oração subordinada substantiva apositiva, tá? Bom, a gente está quase encerrando. Eu vou fazer só uma pausa rapidinho e aí eu volto só para falar um pouquinho melhor sobre verbo de ligação. É rapidinho.